Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, gente boa. Hoje, 28 de fevereiro, segundo domingo do tempo da Quaresma. O Evangelho de Marcos, capítulo 9, do 2 ao 10. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. E eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse segundo domingo da Quaresma, o Senhor Jesus chama Pedro, Tiago e João e sobem ao Monte Tabor, onde o Senhor se transfigura. O Senhor assume uma imagem de ressuscitado. Jesus antecipa para eles uma ideia do que será a ressurreição, para que eles não se escandalizassem no momento da cruz. Os apóstolos aqui, eles estão num processo também de contínua conversão, num processo de amadurecimento. Estão aos poucos compreendendo o que é seguir Jesus. E Jesus chama esses 3 apóstolos. Pedro, evidentemente, é o primeiro que vai confirmar os demais na fé. João é aquele que vai estar aos pés da cruz com Nossa Senhora no momento da crucificação. Aparecem as imagens de Elias e Moisés. Elias representa todos os profetas e Moisés toda a lei, quer dizer, todo o Antigo Testamento. E Jesus ali, que é Deus, naturalmente, o Novo Testamento, o cumprimento de todas as leis, de todas as profecias, tudo se culmina na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a revelação máxima de Deus nosso Pai. Uma nuvem os encobriu, e da nuvem uma voz: Este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. E aqui eu quero me deter com você. Escutai o que ele diz. O que o Senhor Jesus está dizendo para nós nessa Quaresma, nesse tempo favorável de conversão. Domingo passado o Evangelho mostrava Jesus que foi ao deserto e ali ficou 40 dias. Jesus te disse assim: convertei-vos e crede no Evangelho. Uma semana se passou. Nessa semana nós rezamos, nós fomos à missa, nós nos confessamos. Daqui a pouquinho já é Semana Santa, daqui a pouquinho já é Páscoa, e tudo vai seguindo o seu curso normal. Na segunda leitura da quarta-feira de cinzas, a palavra dizia: não deixai que a graça de Deus passe em vão. A graça de Deus está passando em vão na nossa vida? Escutai o que ele diz. Jesus nos convida à penitência, Jesus nos convida à oração,
Jesus nos convida à caridade, Jesus nos convida à conversão, mudança de vida, mudança de comportamento, atitudes concretas que edifiquem a família, atitudes concretas que nos levam para o céu, atitudes de conversão que mostram que realmente o Senhor tem falado alto ao nosso coração. A nossa casa, a nossa família, as nossas escolhas, as nossas decisões precisam ser ousadas. Ao longo dessa semana, o Senhor falou algumas vezes que a vossa justiça supere a justiça dos mestres da lei e dos fariseus. Os apóstolos, Pedro especialmente, por um breve momento, ele tem a tentação de querer ficar ali com Jesus, naquela imagem de transfiguração, Moisés, Elias, com certeza um ambiente muito propício, muito espiritualizado, muito acolhedor, a transfiguração do Senhor. Mas é preciso descer a montanha, é preciso voltar para casa, é preciso a missão, é preciso a vivência. É como se Jesus dissesse: vamos, nós precisamos evangelizar, porque Jesus está indo para Jerusalém. O objetivo do Senhor, o caminho do Senhor é para o Monte Calvário, a crucificação, e não apenas aqui, o Monte Tabor, imagem de ressuscitado. A ressurreição virá, mas antes virá a cruz, a renúncia, o sacrifício, o seguimento. Assim também o Senhor propõe para você nessa manhã: caminhemos com o Senhor, busquemos o Senhor, intensifiquemos, irmãos e irmãs, o nosso processo de conversão, de santificação, que essa palavra de Deus produza em nós frutos de conversão. A conversão é necessária, a conversão edifica a nossa alma para as coisas de Deus, as coisas do céu. E você percebe, né, que nós estamos vivendo tempos tão difíceis, tantas contrariedades, tanta confusão na cabeça das pessoas, tantas informações que às vezes vão até contradizendo certos ensinamentos da Santa Igreja. Mas o Senhor diz: coragem, quem perseverar até o fim será salvo. Os apóstolos aqui, eles perseveraram. Eles não tinham muita clareza aqui. O que quer dizer ressuscitar dos mortos? Jesus falou assim: não digam nada a ninguém até que eu tenha ressuscitado dos mortos. E o Evangelho termina que eles estavam comentando o que quer dizer ressuscitar dos mortos. Então os apóstolos tinham também algumas dúvidas, alguns questionamentos, mas nem por isso deixaram de caminhar com o Senhor, nem por isso deixaram de seguir o Senhor, estar com Ele, ouvi-lo diariamente. E depois nós vamos vendo que eles foram aprendendo, que eles foram amadurecendo, que eles foram também passando por um processo intenso de conversão de vida. E todos eles depois foram martirizados, morreram dando o perfeito testemunho de Cristo. Então, se você nesse dia apresenta alguma dúvida, algum questionamento acerca da fé, acerca da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, a Santa Igreja Católica, é um motivo a mais para você caminhar firme, para você estar fiel ao Senhor, fiel à Igreja, à sã doutrina, fiel àquilo que a Escritura, a tradição e o magistério nos dão como depósito da fé. Fé segura, a fé dos apóstolos, a fé da Igreja, que nos conduzirá ao céu. Que nesse domingo, dia do Senhor, além de ouvir aqui essa palavra, você possa também estar na sua comunidade, na sua paróquia, celebrando ali presencialmente o santo sacrifício de Cristo, o mistério pelo qual nos veio a nossa salvação. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria e do castíssimo São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai
e Filho e Espírito Santo. Amém.